do Senhor. Amém. Graças a Deus nesta noite por estarmos aqui na casa do Senhor para adorarmos e engrandecer o nome do Senhor. Desde já agradeço pela oportunidade, a confiança do púlpito em minhas mãos para dar uma saudação. Desde já também desejo aos pastores um feliz dia do pastor a cada um, para a glória do nome do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 45. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor: Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Meus amados irmãos e irmãs, nós vemos aqui na palavra do Senhor, neste evangelho, a qual é escrito pelo evangelista Lucas, um evangelho que tem o objetivo de ser minucioso quanto às obras que o Senhor Jesus operou naqueles dias, a qual Lucas fez de forma minuciosa todo um estudo acerca do que Jesus fez, realizou. É bem verdade que Lucas não participou do ministério do Senhor Jesus, ele veio depois, converteu-se depois, mas contudo, a palavra do Senhor registra fielmente os escritos aqui acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. O contexto dessa passagem bíblica, para que possamos compreender, arremete ao período da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 24, no início dele, trata exatamente desta obra do Senhor, desta ressurreição que foi feita no poder do Espírito Santo. E após Jesus Cristo ressuscitar, a Bíblia diz, declara que ele apareceu para muitas pessoas. A começar aqui, ele aparece nessa passagem específica, ele aparece aqui para dois discípulos que estavam a caminhos de Emaús, a uma cidade por nome Emaús. E diz a palavra do Senhor que após também ele falar com seus discípulos que estavam a caminhos de Emaús, o Senhor Jesus tornou a aparecer aos seus discípulos. E numa dessas vezes que Jesus aparece para os seus discípulos, ele está explicando as Escrituras, ele está expondo a palavra do Senhor, está de forma assim expositiva a falar da palavra de Deus, tirando do texto bíblico o que o texto bíblico fala de fato e de verdade. E aqui no versículo 44, que antecede o versículo ora lido nesta noite, que é o versículo 45, no 44, Jesus diz aqui que Jesus tornou a dizer para os seus ali, diz assim: a seguir Jesus lhe disse, são estas palavras que eu vos falei. Ou seja, Jesus estava repetindo uma fala anterior, fazendo com que os seus discípulos viessem a se lembrar do que ele já havia dito anteriormente. E diz o texto bíblico aqui que ele vai dizer, importava que se cumprisse tudo aquilo que de mim fora dito. Olha, repara nessas palavras: na lei, nos profetas e nos salmos. O que Jesus estava dizendo? Tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento, porque a lei, os profetas e os salmos era a divisão da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, se dividia em três partes, a saber, a lei, que era a parte principal, os profetas, e a terceira divisão da Bíblia hebraica, que eram os escritos sagrados, que um desses escritos era o livro de Salmos, que na Bíblia grega era chamado de hagiógrafos, isto
isto é, os Escritos Sagrados. E o que a palavra de Deus agora vai mostrar é que Jesus agora faz toda essa lembrança para despertar a mente deles, ao trazer este versículo 45, dizendo que Jesus aqui abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras, porque com tudo que o Senhor estava fazendo, realizando, eles ainda não haviam compreendido as Escrituras como de fato precisava compreender, mas Jesus deu capacidade sobrenatural para entender a palavra de Deus, as Escrituras. Nesta noite não é diferente, o Senhor está aqui para abrir a nossa mente cada dia mais na sua palavra, conceder maior entendimento, maior grau de entendimento na sua palavra, para que possamos entender as verdades espirituais da palavra de Deus. É o que nos mostra aqui, meus irmãos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, porque as Escrituras, diferentemente dos judeus que buscavam entendê-la apenas do ponto de vista da intelectualidade, apenas do ponto de vista dos ensinos ali, dos rabinos, todavia a parte espiritual ainda estava fechada. Haja vista que até hoje são poucos os judeus que reconhecem Jesus como o seu Senhor. Para o judeu, Jesus é um impostor, a não ser que eles tenham a sua mente clareada pela palavra de Deus, que aí, como acontece, os judeus messiânicos que creem em Jesus Cristo, mas não são todos, a esmagadora maioria não crê ainda. Por quê? Porque o seu entendimento está ainda obscurecido, eles não compreenderam, não tiveram a sua mente aberta. Mas nós aqui, que estamos aqui, tivemos o nosso entendimento um dia aberto ao ouvir da palavra de Deus. O Espírito Santo convenceu-nos da verdade de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, aquele que nos redimiu, que nos trouxe ao arrependimento para a glória de Deus. E Deus nesta noite está falando conosco, destacando aqui, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, porque a palavra de Deus, ela possui suas verdades espirituais, e é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, porque para concluir, certo teólogo uma vez respeitado, chamado Calbart, que autor da teologia da neo-ortodoxia, disse uma vez que a Bíblia continha a palavra de Deus. Um erro crasso, um erro grave que cometeu, mesmo sendo um dos grandes teólogos do século XX. Ele disse: contém a palavra de Deus, e não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ou seja, ele veio trazendo um novo ensino, por isso neo-ortodoxia. Mas nós, biblicamente, a palavra de Deus é e não contém, ela é a palavra de Deus, e como palavra de Deus estava aqui sendo clareada. Por isso, meus irmãos, Deus quer nos dar cada dia mais entendimento na sua palavra. E para concluir, ele dizia assim, ele disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e quem em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, qual era a mensagem aqui em específico que Jesus estava mostrando? É que tudo que a Bíblia falava no Antigo Testamento acerca do sofrimento de Jesus, da morte de Jesus, o que aconteceria com ele para resgatar o pecador, assim se cumpriu. E Jesus estava mostrando para eles que estava com dificuldade de
entender e compreender aquelas verdades, ora, espirituais. Aí destaca-se aqui que Jesus então trouxe o entendimento acerca da sua morte e ressurreição para a salvação de todo pecador. Eis a razão nesta noite de nós estarmos aqui, porque um dia Jesus salvou através do arrependimento que Ele brotou em nossos corações. Ao ouvir da palavra de Deus, a nossa mente foi sobrenaturalmente clareada pelo Espírito de Deus e podemos entender que estávamos perdidos e carecíamos, ora, da salvação, e hoje nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus. E aí ele conclui no versículo 50 dizendo: então os levou para Betânia, erguendo as mãos, e os abençoou. Deus, nesta noite, o Senhor Jesus está aqui para abençoar o seu povo, para abençoar a sua igreja, para abençoar os seus obreiros, seus servos que estão à disposição para fazer a obra do Senhor. Que saiamos nesta noite daqui se sentindo abençoados para a glória de Deus, porque o Senhor é quem abençoa e é quem dá mais entendimento nas coisas dele para a glória